Queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10, a partir do verso de número 17. Assim nos diz a palavra de Deus, Mateus 10, 17 em diante. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Voltando um pouquinho o texto, você vai encontrar Jesus separando um grupo que ele envia de 2 em 2 por várias cidades e povoados por onde ele haveria de passar. Então ele dá algumas ordens, mas também esclarece algumas coisas importantes para aqueles missionários. Entre tantas coisas, Jesus não lhes promete
paz e tranquilidade, receptividade. Jesus não disse que as pessoas os receberiam, pelo menos não todas, com festas, com abraços, com júbilo. Jesus faz um alerta aqui quanto à resistência que teriam a ele, ou não apenas aos discípulos, mas a ele, a pessoa dele. Ele diz: se resistiram a mim, se me chamaram de Beelzebu, não vão chamar diferente vocês, não será diferente a resistência a vocês, mas não é a vocês propriamente, é a mim. E é o evangelho que vocês transmitem, que é o meu evangelho, a minha boa notícia. Todavia também haverá aqueles que os receberão, e aqueles que os receberem, receberão a mim, e quem me receber, receberá também o Pai que me enviou. Essa é a realidade do evangelho, à medida que ele é anunciado, a resistência por parte de alguns, mas não é a quem fala, é o Deus que deu o evangelho. Não é apenas as pessoas servas de Deus, mas é o próprio Deus que envia os seus servos. Todavia, aqueles que recebem, não os servos, mas recebem o evangelho, creem nesse evangelho, se rendem a ele e se tornam discípulos de Jesus, recebem Jesus e é o seu Pai e todas as dádivas que ele, somente ele, pode dar. Felizes são todos aqueles que têm dado ouvidos, se rendido a Cristo, se tornado seus discípulos, seguidores dele, e não apenas isso, mas também participantes disso, levando isso a tantos outros. E essa é uma grande dádiva. Por isso que Jesus diz: por minha causa vocês não apenas crerão, mas também serão levados perante autoridades, tribunais. Por minha causa vocês sofrerão. Mas se vocês perderem a vida por minha causa, saibam que vocês vão ganhá-la. Mas aquele que pensa em ganhar a sua vida negando a mim, na verdade vai perder a sua vida. Não há nada melhor do que poder confessar Cristo, viver falando desse Mestre, Senhor, Salvador que temos, único Senhor. Jesus diz: nem mesmo um pardal que não tem muito valor para vocês, perece sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, muito maior valor tende. Em outras palavras, Jesus está falando: não se preocupe com a vida de vocês, porque do mesmo jeito que as aves estão sob o cuidado, o controle do Pai, também a vida de vocês. Só que os pardais perecem, agora vocês, por graça de Deus, viverão para sempre. Curve a sua fronte. Estamos diante desse Deus que nos chamou até Ele, abriu o nosso coração, nosso entendimento, implantou vida espiritual, nos fez seguidores do Seu Filho, testemunhas do Seu Filho nesse mundo. É para Ele que nesse tempo nós rendemos esse culto. É para louvor, para o reconhecimento da glória que Ele já tem. Nós não vamos glorificá-lo além da glória que é própria dEle. Mas o que nós fazemos é reconhecer essa glória, essa majestade, a honra, tudo quanto Ele é digno. Senhor, em mais um momento que o Senhor nos dá para nos reunirmos como filhos Teus, fazemos isso com o nosso coração imensamente grato, porque em Cristo o Senhor alcançou a nossa vida. O Senhor implantou vida espiritual a nós. Agradecemos também pela dádiva de não apenas crer, mas também de expressar de modo verbal e através de ações a fé que temos no Senhor. E a nossa oração, Deus, nessa hora, é que o Senhor primeiramente nos perdoe, às vezes, tantas vezes, em que nos mostramos tão fracos e às vezes a nossa fé é vacilante, ou às vezes até mesmo nos sentimos tímidos, incapazes de falar do Senhor, quando o Senhor mesmo nos diz em Tua palavra que acabamos de ler, que não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, de testemunhar do Senhor, porque o Teu Espírito que habita em nós falará através de nossa vida. Então nos perdoa quando olhamos para nós e deixamos de confiar no Senhor,
na ação, na capacitação do Teu Espírito que em nós está. Eu rogo, Deus, também perdão por todas as demais faltas, pecados que fizemos contra o Senhor. Perdoa-nos, Deus, aquilo que deixamos de fazer quando deveríamos ter feito, para honrar, glorificar o Senhor e para o bem também das pessoas à nossa volta. Perdoa-nos, Deus, para que esse tempo de culto seja agradável a Ti, restaurador da nossa vida, fortalecedor da nossa fé, para que haja um tempo também de enchimento do Espírito do Senhor. Ele já habita em nossa vida, mas queremos ser cheios dele para vivermos testemunhando, glorificando ao Senhor. Recebe a adoração desse povo reunido neste lugar, recebe a adoração dos teus filhos, que também de seus lares ou de outros lugares se unem a nós nesse ato de culto. Recebe a adoração, Deus, que ao redor desse mundo, nesse momento, em vários lugares, pessoas se unem para fazer isso. Ser gracioso com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pensando nessa rocha, nessa fortaleza, nessa firmeza que Jesus falou, que você pode se apoiar nele. Não é qualquer sentimento, não é uma emoção, não é uma coisa passageira. É a rocha, é aquele que é eterno, aquele que não resvala. Amém? Vamos colocar em pé? Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. É tão bom confiar nesse Deus. É tão bom chegar aos pés dele. É tão bom dizer e saber que você só tem a ele. Você pode pensar que tem muitas coisas no mundo para você se apegar, tantas programações para você ver, né? Hoje resultado da política e tal.
ansioso para ver quem que ganhou, aqui, acolá, e às vezes a gente esquece do principal, aquele que foi o teu Salvador, aquele que é o teu Salvador. Jesus, eu só tenho a Ti. Fala isso para Ele. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Senhor, nós só temos a Ti. Que esperança temos neste mundo, ó Deus?
tão turbulento, tão agitado, com tantas epidemias, tanta morte, tanta fome, tanta miséria, Senhor. Tanta dor que nos traz, tanta amargura aos corações, ó Deus. Nosso coração também tentando ser uma coisa que não somos, sendo egoísta, sendo avarento. Nos livra, Senhor, nos salva de nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Clamamos a Ti, em nome de Jesus. Tudo está em Ti. Eu te vou caminhar. Tu és a direção. O sol me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos trazer a este lugar. Eis-nos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar-se. A palavra está com o pastor. Irmãos, eu queria convidá-los para abrirem a palavra de Deus agora no livro de Atos, capítulo de número 7, ou melhor, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso de número 8 até o verso de número 15. Antes de fazermos a leitura, enquanto os irmãos aí vão localizando o texto, abrindo na passagem, eu quero chamar as crianças à frente. Nós vamos orar com elas, por elas. Elas sairão para um momento também de ensino, de leitura, de meditação na palavra, de instrução ao coração deles, na linguagem deles. Todos os menininhos, menininhas, até 9 anos. Vamos orar com as crianças? Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe cada um desses pequenos, porque assim como nós, eles também carecem do Senhor. Todos nós, o Senhor mesmo diz, todos nós carecemos do Senhor, todos nós precisamos de Jesus, o Salvador. Sem Jesus, todos nós nos encontramos na mesma condição. Mas muito obrigado, porque a Tua graça não é apenas para os adultos, para os grandes também, ela é graça do Senhor dada às crianças. E nós te bendizemos, porque esses pequenos, assim como o Senhor já tem agido com graça em favor dos seus pais, também tem agido com graça em favor delas. E muito obrigado, porque nesse momento partilhamos de algo em comum. Vamos ler Tua palavra, vamos ouvir o ensino do Senhor para a nossa vida. Então abençoa os pequenos e também a nós, os adultos. Assim, rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sair, acompanhando os professores. Livro de Atos, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 8 até o verso de número 15, até o final do capítulo. Esse texto ele está imediatamente ligado com o capítulo seguinte, mas por conta da extensão do conteúdo, nós vamos nos limitar hoje a pensar desses versos 8 a 15 do capítulo 6, e na próxima semana a gente entra na outra parte que trata do mesmo personagem, que é Estevão. Então nós estamos expondo o livro de Atos, falando desse tema, vidas sem lockdown, igreja em expansão. Hoje eu quero, à luz desse texto, conversar nessa temática, seguindo o Mestre. Acompanhe a leitura do texto, então, que nos diz assim: Estevão, sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei.
e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Esses versículos que nós lemos, juntamente com os versículos do capítulo seguinte, fazem um todo, narrando um pouco sobre a vida, a história desse homem eleito como um oficial para colaborar, cooperar com os apóstolos naquele ato de distribuição de alimentos. Semana passada a gente teve a oportunidade de ver. Essa primeira parte fala um pouquinho da sua vida e também de uma ação contra ele. A segunda e a terceira parte, que estão no capítulo de número 7, tratam da defesa de Estevão perante as autoridades e o juízo estabelecido por aquelas autoridades, o sinédrio, contra a sua vida. Hoje nós vamos nos deter apenas na primeira parte, nesses versos lidos, que nos fazem pensar um pouquinho sobre a vida desse homem, e que, em grande parte, tem que nos levar a olhar para nós mesmos. Afinal de contas, assim como ele, também somos discípulos de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, para mim também, é: até que ponto nós estamos dispostos a viver por Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a sofrer por Jesus? Até que ponto, de fato, o nosso discipulado de Jesus condiz com os princípios de um discipulado de Jesus? Eu falo isso porque, às vezes, algumas pessoas pensam que o seu discipulado de Jesus, seguindo a Jesus, não seguem os critérios estabelecidos por ele, mas podem seguir os seus próprios critérios que cada um subjetivamente estabelece e diz: eu o sigo e o sigo dessa maneira. Eu testemunho, mas eu testemunho dessa maneira. Eu vou e faço até certa altura, até essa altura. Aqui nós temos alguém que seguia ao seu mestre, que vivia como o seu mestre, alguém que viveu agraciado pelo mesmo Espírito do seu mestre, testemunhou, realizou feitos pelo mesmo poder do Espírito do seu mestre e que teve a oportunidade de, inclusive, dar a sua vida, confirmando a fé que tinha em Jesus. Eu queria convidá-lo a olhar para esse texto que nós lemos e destacar aqui 3 mensagens, 3 ideias principais que refletem exatamente esse agir de Estevão, que mostram o seu discipulado, o seguir Cristo, o imitar Cristo. O primeiro está a partir do verso de número 8 que nós lemos, porque há aqui um testemunho extraordinário acerca da sua pessoa. É preciso a gente resgatar um pouquinho acerca de Estevão, porque ele é mencionado aqui, mas lembrando que ele já fora mencionado no início do capítulo, quando na semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir, de meditar. Lá nos versos 13 e 5 dizem que esse Estevão era um homem, dentre aqueles muitos presentes naquela comunidade de milhares e milhares de pessoas, mas que se destacava não por ele mesmo, mas pela operação da graça do Espírito de Deus presente em sua vida. Os versos 13 e 5 do capítulo 6 nos dizem assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. E essa era uma das primeiras qualidades ou atributos de Estevão,
homem de bom testemunho, e eu quero dizer que isso significa um caráter que, diante da sociedade, da igreja, da comunidade, todos quantos olhavam para ele, diziam: que homem, olha a vida, olha a honestidade, olha a simpatia, olha a sinceridade. Aos olhos humanos, ele era alguém irrepreensível. Essa é a ideia aqui de bom testemunho. Alguém que, quando fala-se dele, fala-se sempre bem. Talvez a pergunta é: quando as pessoas falam de nós, o que é que elas falam? Em todos os aspectos, em toda a dimensão da nossa vida. Pondere a si mesmo, se você é esposo, ou esposa, ou pai, ou mãe, ou filho, ou colega de trabalho. Como que os seus vizinhos olham para você e o que é que falam de você? No dia a dia, diante da sociedade onde você vive, nas suas relações comerciais, inclusive, o que as pessoas falam de você? Estevão era alguém de um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens. O testemunho que a Bíblia, a palavra de Deus dá acerca dele, é de um caráter não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas de um caráter que não se tem nada contra, que não há nada de oposição aos valores e os princípios de Deus. Mas o texto segue, e nos versículos 8 em diante que nós lemos, também diz-nos que esse homem, a semelhança do que fala lá no capítulo 1, no verso 3 e 5, era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Ele não era apenas alguém de um testemunho, ou seja, de um caráter, que diante da sociedade era belo, mas ele também tinha ações no que dizia a respeito à sua espiritualidade, a sua vida de fé, a sua vida de comunhão, que se manifestava em ações, em obras, em prol das pessoas com quem ele convivia. Lembre-se que os apóstolos estavam extremamente ocupados distribuindo o alimento às viúvas necessitadas, mas também envolvidos com o ensino da palavra, com a oração, até que um momento eles não conseguiram mais dar conta de tamanha tarefa e eles disseram: escolham entre vocês homens cheios do Espírito. E contando com o apoio dos apóstolos, com a oração dos apóstolos, aqueles homens foram enviados para servir as mesas, para atender às necessidades das pessoas. Mas o que o texto nos mostra é que esse homem não se contentou apenas em servir as mesas, em levar o pão aos necessitados. À medida que ele chegava às casas, ele se deparava com necessidades além das materiais. Ele se deparava com pessoas enfermas, talvez muitas daquelas viúvas a quem ele ia servir. Ele se deparava talvez com familiares ou vizinhos ou conhecidos que estavam perturbados por espíritos malignos. Essa mesma expressão usada aqui para Estevão, que realizava grandes maravilhas e milagres entre o povo, é a mesma usada por Pedro lá no seu sermão, no capítulo 2, quando ele diz assim: esse Jesus realizou entre vós muitos sinais e maravilhas, e vocês viram todos os benefícios em favor de enfermos, viram as libertações que ele realizou dos oprimidos pelo diabo. É a mesma expressão que Lucas usa para dizer: os apóstolos realizavam sinais e maravilhas entre as pessoas. E agora aqui está falando não de Jesus, não dos apóstolos, mas de Estevão. As obras que ele tinha a oportunidade de fazer em prol das pessoas, ele realizava.
Chama-me a atenção porque ele não voltava para os apóstolos dizendo, olha, servi as mesas, mas me deparei com uma necessidade que vai além daquilo que penso ser a minha função. Afinal de contas, eu fui chamado só para servir as mesas. Não, ele orava. Ele orava e Deus agraciava o mesmo Espírito que outrora operou na pessoa e através da pessoa de Jesus Cristo, realizando todos aqueles feitos, e que operou através dos apóstolos, realizando todos aqueles feitos, agora também realizava através da vida de Estevão. Diante das situações de necessidades, de problemas que as pessoas apresentavam diante dele, pela graça de Deus, ele era instrumento para abençoar aquelas pessoas todas. Mas o texto prossegue. Ele não era apenas um homem de um bom testemunho diante das pessoas e que realizava grandes obras pelo poder de Deus, não por si mesmo, mas ele era também um homem que, ao fazer isso, se deparou com alguns líderes religiosos que não concordaram com os seus feitos. O que o texto nos mostra é que ele saía de cidade em cidade, talvez pensando nas cidades circunvizinhas de Jerusalém, e quando chegava às casas das viúvas, ou até mesmo nas sinagogas, porque a sinagoga era um lugar, uma espécie de albergue, talvez ele se hospedava nesse lugar para ir visitar as pessoas. Ele se confrontava com os líderes religiosos responsáveis por aquelas sinagogas. Entre elas, uma das sinagogas que era um lugar de ensino da Torá, da lei de Deus. Uma das sinagogas chamada Sinagoga dos Libertos. Bem possivelmente essa era uma expressão para se referir às pessoas que participavam, frequentavam aquele lugar, sendo elas oriundas do povo hebreu, que por volta do ano 63 a.C., sob o comando do general Pompeu, quando Jerusalém foi tomada, aqueles líderes todos foram levados cativos para Roma. Algum tempo depois eles foram libertos. Alguns retornaram para Jerusalém, os seus descendentes retornaram para Jerusalém, e aqui agora está uma sinagoga, possivelmente composta na sua maioria dos descendentes desses que temiam os romanos e que achavam que talvez fosse mais fácil para manter a paz, o bom relacionamento com os líderes, com o Império Romano, e talvez até mesmo para não ter nenhuma crise com o Sinédrio, vamos nos sujeitar e manter a religiosidade do mesmo jeito. Estevão passava por esses lugares e ele ensinava o Evangelho, e aquelas pessoas diziam, isso não pode, isso está errado, isso vai gerar problema para nós. O que o texto nos mostra aqui é que Estevão, diante das suas obras, encontrou oposição. E quando ele passou a explicar o Evangelho, as pessoas que tentavam silenciar a sua palavra não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele era um homem não apenas de bom testemunho em termos de caráter, mas ele era um homem também que realizava ações em prol das pessoas, além de servir às mesas, orava e as pessoas eram curadas, orava e as pessoas eram libertas. E quando necessário, ele apresentava o Evangelho, pregava o Evangelho, defendia o Evangelho, e as pessoas não podiam suportar tamanha sabedoria, não dele, mas provinda daquele que nele estava, o Espírito Santo de Deus. Esse é o testemunho do Evangelho, esse é o testemunho desse homem, um testemunho que eu digo ser um testemunho extraordinário, que não glorifica Estevão, mas glorifica aquele que em Estevão habitava. Lucas está mostrando exatamente isso, dizendo, vejam o que o Espírito derramado por Cristo faz, realiza na vida da igreja, das pessoas. Veja o que o Espírito está realizando agora através da vida das pessoas, alcançando outras.
levando-os a atenderem às necessidades materiais, às necessidades espirituais, trazendo cura, trazendo libertação, proclamando o Evangelho. Vejam o que está fazendo. O que isso tudo tem a nos ensinar? Sem dúvida alguma que a grande lição para a nossa vida é que todos quantos, assim como Estevão, foram chamados à fé em Cristo, também se tornaram receptáculos, habitação do Espírito de Deus, e, portanto, são capacitados pelo mesmo Espírito para prosseguir nessa obra de servir, para prosseguir nessa obra de clamar a Deus em favor dos outros, e para prosseguir nessa mesma obra de proclamar, pregar, defender o Evangelho. Talvez a pergunta que a gente precisa fazer é: por que é que em nosso tempo muitos se sentem tão inseguros em realizar isso? Talvez diante de algumas necessidades, alguns prontamente pensam e às vezes até agem dizendo: não, isso não é para mim. Tudo bem que eu faço parte do corpo de Cristo, mas outros devem fazer, outros devem servir. Todo cristão maduro na fé, todo cristão que realmente tem vida de comunhão com Deus, assim como Estevão é chamado a não apenas desfrutar das benesses do corpo de Cristo, mas servir ao corpo de Cristo. Será que você não se depara no dia a dia com situações semelhantes àquelas que Estevão encontrava? Será que você não se depara com pessoas que também estão passando, às vezes, não apenas por necessidades materiais, mas por problemas de ordem física? Por que não orar por elas? Por que não clamar ao Deus que ouve a oração? Não há poder em quem ora, há poder em quem ouve a oração. O poder não é nosso. Um dos grandes equívocos do pensamento cristão da atualidade é pensar que tão somente alguns líderes têm mais poder do que outros. Quantos são aqueles que, às vezes, no momento de enfermidade, dizem: vamos buscar pastor fulano de tal, ou a irmã fulana de tal, porque ela tem uma oração de poder. Gente, isso é paganismo. Quem tem poder é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e Ele opera. O instrumento não tem poder algum. Estevão fazia tudo quanto fazia, não pela sua força, não pelo seu poder, mas como instrumento usado pelo Espírito do Senhor. Se cremos que o Espírito de Deus habita em nós, por que não oramos pelas pessoas, diante das oportunidades e das necessidades que as pessoas têm? Por que é que nós não oramos por aqueles que imaginamos estarem sendo perturbados pelo inimigo? Por que não clamarmos por libertação pelas pessoas, como Estevão fazia? Por que não abrimos a nossa boca para defendermos o Evangelho que cremos? Talvez alguns pensem: não, mas espera aí. Nós vivemos num tempo, numa sociedade que estabeleceu alguns princípios, alguns critérios, e nós não podemos ser politicamente corretos e tentar impor a nossa crença. Você não é chamado para impor a sua crença, mas você é chamado sim para expressar o que você crê e mostrar embasado nas Escrituras. Não é para obrigar os outros a se tornarem o que você é, a crerem no que você crê, mas você sim tem todo o direito, toda a liberdade, assim como Estevão, de dizer: eu creio como creio, por isso. E crer e esperar que o Espírito de Deus, não nós pela nossa sabedoria,
não nós pelo nosso conhecimento, pela nossa intelectualidade, mas pela atuação do Espírito através de nós, sejamos convincentes pela palavra acerca de quem é esse Deus e do propósito de Deus. Será que nós não nos deparamos com situações semelhantes à de Estevão? Será que, enquanto discípulos de Jesus, as pessoas podem olhar para a nossa vida e dizer: ali eis um verdadeiro seguidor de Jesus, cujo caráter não é perfeito, mas é admirável. Eis ali uma verdadeira discípulo e discípula de Jesus, cujas obras se manifestam em favor das pessoas. Eis ali alguém que verdadeiramente segue Jesus, porque não se envergonha e defende o Evangelho, apresenta o Evangelho, não se esconde, não corre atrás de outros dizendo assim: venha falar, mas antes professa, confiante não em si, mas naquele que nele habita. O grande desafio nosso talvez seja esse, de realmente acreditar naquele que em nós habita. Não apenas saber o que ele em nós está, mas de confiarmos nele e nos colocarmos à sua disposição, ao seu serviço, para que sejamos instrumentos do Espírito Santo para o bem das pessoas. Para o bem das pessoas. Agora, certamente, que ao fazermos isso, que ao vivermos dessa maneira, com um caráter santo, justo, admirável, que ao servirmos os outros, que ao proclamarmos o Evangelho, defender esse Evangelho, certamente vamos encontrar oposição. Porque é exatamente isso que o texto mostra. E aqui nós temos uma grande lição. Esse discípulo de Jesus não era apenas alguém de um testemunho extraordinário. Esse discípulo que seguia o seu mestre, o seu Salvador também, experimentou uma trama injusta contra a sua vida. Então, portanto, não espere você encontrar tranquilidade nesse mundo que fora hostil ao seu Salvador. Certamente não será diferente com a minha e com a sua vida. A história está recheada de testemunhos de pessoas que, por conta da sua fé, enfrentaram inúmeras tramas. E muitos, inclusive, assim como Estevão, perderam a sua vida. Veja o que todo esse debate, esse embate, essa defesa do Evangelho por parte de Estevão gerou com aqueles líderes. O verso de número 11 em diante nos diz: então, quando eles não puderam suportar a sabedoria de Estevão, e aqui é o ato mais comum, quando não se pode ganhar no campo das ideias, se apela. Quando eu não tenho palavras que conseguem demover o outro dos seus valores, das suas crenças, quando eu não tenho argumentos melhores do que o outro, apela-se. É exatamente isso que essas lideranças fazem. E elas têm passos aqui. Primeiramente, diz o verso 11, subornaram alguns homens. Em outras palavras, compraram, pagaram, para que pessoas falassem coisas que elas não tinham a intenção, o interesse. E é muito triste quando a gente pensa que é dentro de uma sociedade religiosa, que deveria ser o povo hebreu, o povo de Israel. O fato de alguém pertencer a um grupo denominado religioso não significa que os membros, não significa necessariamente que os membros desse grupo sejam todos de um caráter semelhante ao caráter de Estevão. Eis aqui pessoas com um caráter completamente oposto, que se vendiam
que não viam problema nenhum em receber alguns trocos para falar de pessoas que eles não conheciam. Essa foi a primeira ação. Então, esses homens começaram a proferir, disseram que Estevão falou palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Esse era o caminho mais curto para você levar alguém a um tribunal e sentenciá-lo à luz da lei daquele tribunal, no caso o Sinédrio, à morte. Falar mal contra Deus e contra Moisés, aquele por meio de quem Deus deu a lei. Então eles falaram, Estevão blasfemou, ele disse coisas contrárias ao que Moisés disse. Ele falou mal de Deus, por quê? Mais à frente você vai ver. Eles diziam, ele está dizendo que a lei vai ser removida, o templo, que é o lugar de encontro, de adoração, de serviço, de culto a Deus, vai ser removido, isso é blasfêmia. Com isso, diz o texto, tendo essa blasfêmia, ou tendo esse testemunho subornado por parte daqueles homens, aqueles líderes tomaram um passo seguinte. Agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Coisa interessante, né? Naquele tempo, pessoas inventavam coisas. Usando um termo do nosso tempo, fake news. Naquele tempo, somente naquele tempo, quando alguém tinha alguma coisa contra outro, não gostava do outro, eles davam um jeito de acabar com o outro. Uma vez que o outro fala coisas que eu não concordo, é muito fácil. Alguém, que não sou eu, recebe um pouquinho de dinheiro para, via WhatsApp, falar mal de Estevão. E aí eu dou o passo seguinte, dizendo, você viu que estão falando de Estevão? Vejam só, olha, esse homem é um blasfemo. Ele tem frequentado a sinagoga, ele tem vindo aqui com o pretexto de dar pão às viúvas, com o pretexto de orar pelas pessoas, com o pretexto de ensinar as Escrituras. Vejam só o que ele está fazendo. Esses homens tomam um falso testemunho como verdadeiro e começam a disseminar entre as pessoas, agitaram todo aquele povo, logo conseguiram conquistar a simpatia dos líderes religiosos e dos mestres da lei, que diziam, espera aí, está blasfemando? Não importa se é verdade ou não. Às vezes as pessoas são muito precipitadas no seu juízo. Aliás, no nosso tempo me parece que também ocorre isso. Alguém fala do outro, as pessoas não vão buscar a fonte. Quem falou? Com que intenção falou o que falou? O que é que está movendo para falar sobre isso? E é muito fácil as pessoas se agitarem movidas por falsidade. E é muito fácil líderes estabelecidos como governantes, administradores, juízes de uma nação, tomarem medidas tão somente baseado na fala de um ou de outro. Se a gente olhar um pouquinho mais a fundo para a nossa nação, talvez a gente perceba com muita clareza algo similar. Até saindo do campo da religiosidade, nós vamos encontrar algumas coisas acontecendo. Mas vamos nos deter, vamos ficar restritos aqui, pensando acerca da espiritualidade, da pregação, da proclamação do Evangelho. Vejam como o verdadeiro ensino, pregação pura, diferente talvez daquilo que seria certo, que deveria encontrar simpatia, despertar interesse por parte das pessoas, pode, em várias ocasiões, encontrar realmente o contrário disso, indisposição e até mesmo perseguição.
E as pessoas podem começar a falar coisas que não são verdadeiras, que não procedem, com o fim de quê? De silenciar. Não os pregadores, mas o evangelho que os incomoda. No fundo, o que os incomoda é o evangelho. São os valores eternos do Deus eterno, as verdades de Deus. Esse povo agitado tomou uma iniciativa. Vamos prender Estevão. Passo seguinte, primeira acusação falsa, seguida por espalhar aquilo ali, movimentar, agitar todo mundo. Passo seguinte, só tem um caminho, vamos prender Estevão. E levaram ao passo seguinte, prisão. Prisão e sinédrio. O sinédrio era o juízo, era o tribunal, constituído pelos líderes religiosos. O mesmo sinédrio que algumas semanas antes, alguns meses antes, algum tempo antes, reuniu-se para julgar Jesus Cristo. E o resultado nós sabemos que foi a sua condenação. O mesmo sinédrio que algumas semanas antes reuniu-se para julgar os apóstolos. Numa primeira ocasião, eles proibiram os apóstolos de continuarem pregando o evangelho. Numa segunda ocasião, deram um passo além. Não apenas disseram, vocês estão proibidos de pregar, mas também açoitaram com crueldade. Era um chicote que arrancava carne do corpo daqueles homens, ou arrancou carne do corpo daqueles homens. Agora, esse mesmo sinédrio vai dar um passo seguinte no capítulo 7. Esses homens não se contentaram apenas a tentar silenciar, uma vez que viram que isso não fora possível, suficiente, vão tomando passos os seguintes. Vejam o que diz o verso ainda de número 13. Ali apresentaram falsas testemunhas. Não são as mesmas mencionadas antes, talvez as mesmas pessoas, mas agora, que se apresentaram diante de um tribunal. Primeiramente era aquele falar comunitário, dizendo, você já soube do tal de Estevão? Soube o que esse homem anda falando, fazendo por aí? Movimentaram toda a população e agora falaram, só tem um jeito, vamos prendê-lo e levá-lo ao tribunal. E agora, perante o tribunal, esses homens vão apresentar falso testemunho. A lei dizia que quem falasse falso testemunho contra o seu irmão era digno de morte. A sentença para uma falsa testemunha era a pena de morte. Diante do tribunal, esses homens não temem a lei. Eles estão tão felizes com o dinheirinho que receberam e estão aliançados com aqueles que deveriam exercer a lei, que eles não têm crise com isso. Não há nenhum temor de Deus. Há apenas uma aliança entre juízes e falsas testemunhas contra, não um homem, mas contra aquilo que ele representa, o seu mestre. Olhem a gravidade. Usa-se a palavra de Deus como argumento para sentenciar alguém. Todavia, tudo quanto fazem é exatamente o oposto do que a palavra diz. O que isso nos ensina é que nós não podemos esperar nesse mundo de injustiça a verdadeira justiça por parte de homens injustos, que não têm verdadeiro temor de Deus. Aonde o verdadeiro temor de Deus, ou aonde o verdadeiro temor de Deus não está presente, quem está ali, ainda que diga ter temor de Deus, vai agir não
com base no temor de Deus. Vai agir com base no seu próprio coração, entendimentos ou interesses. Estevão sofre tudo isso por ser alguém que está pregando, anunciando. O que esses homens dizem? Eles dizem: esse homem, Estevão, não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. A pergunta óbvia é: era isso que Estevão, afinal de contas, fazia? Certamente que não. Nem mesmo Jesus disse que veio para revogar a lei. Ele disse: eu vim para cumpri-la. Eu vim para satisfazer a lei de Deus, eu vim para fazer aquilo que os homens não conseguem fazer. Eu vim para satisfazer o que Deus estabeleceu como princípio e valor para os homens, no lugar deles. Para que por meio de mim, da minha justiça então atribuída a eles, possam eles desfrutar da plena e eterna comunhão com Deus. Toda a lei, todos os princípios e todo o sacrifício realizado nesse templo aponta para mim, disse Jesus. Jesus ofereceu a si mesmo, diz o autor de Hebreus, ofereceu o seu próprio corpo perfeito, sacrifício perfeito, uma única vez, para satisfazer plenamente a justiça de Deus. Eles olhavam para essa fala de Jesus de modo negativo, mas o que Jesus estava falando era algo positivo, dizendo: vejam, os animais não podem oferecer a vocês a justiça que vocês precisam, mas eu posso, e eu farei isso por vocês. Vejam a lei de Deus, vocês não dão conta de cumpri-la plenamente, mas eu vou cumpri-la no lugar de vocês. O que Estevão estava fazendo era apenas dizer: toda a lei, todos os sacrifícios apontavam para Jesus. Deus não requer de você um cumprimento perfeito da lei. Deus não quer que você fique oferecendo sacrifícios contínuos a Ele, tentando, por meio da obediência à lei, como se você pudesse oferecer uma obediência perfeita, ou, por meio de sacrifício, alcançar justificação diante desse Deus. O que Deus espera é que você creia no Filho, no Cristo, no Messias prometido, que veio e cumpriu a lei em teu lugar, e que ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário o seu corpo, para ser sentenciado por Deus em teu lugar. O que Deus requer é que você creia nele, confie no sacrifício dele. Quantas são as religiões do nosso tempo que tentam de alguma maneira convencer as pessoas que elas podem ser boas, suficientes para alcançarem justificação diante de Deus? Quantas são as crenças que dizem: faça isso, não faça aquilo, e então você certamente chegará no céu, Deus vai colocar todas as suas obras numa balança, e as suas obras serão mais boas do que as menos boas, e você será salvo. Ninguém vai para o céu por conta daquilo que faz ou deixa de fazer. As nossas obras, aos olhos de Deus, não têm cheiro agradável, não têm valor algum. É a obra de Cristo tão somente que satisfez a justiça de Deus. É graças a essa obra que nós chegaremos ao céu. O que Estevão estava dizendo é: a lei dada por Moisés, embora boa, não os justifica. Os sacrifícios realizados no templo, embora estabelecidos pelo próprio Deus, não os justificam. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus,
creiam nele, creiam no Nazareno, creiam naquilo que ele fez por vocês. Toda essa defesa, todo esse evangelho que deveria gerar naquelas pessoas receptividade, ao contrário, gerou oposição, revolta e indignação. A história desse homem é de um testemunho extraordinário, maravilhoso, mas tudo que se estabelece contra ele é uma trama que, à luz do Evangelho, a gente só pode dizer injusta. Porque o que ele fez era certo, era verdadeiro. Mas as pessoas não quiseram ver dessa maneira. O último ponto que eu quero destacar nessa mensagem está no verso de número 15. Porque esse homem teve da parte de Deus aprovação. E, portanto, uma aprovação superior. Veja o que diz o verso de número 15. Olhando para ele, o sinédrio ali reunido, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Por que é que Lucas está falando isso? Porque diante de todas aquelas falsas acusações, e diante de toda a verdade, cujo caráter, cujas obras, cujas palavras manifestavam a graça de Deus, o poder de Deus, Deus agora, diante daquele sinédrio, faz com que aquele homem tenha calma, serenidade, tranquilidade. E alguns intérpretes desse texto dizem que o seu rosto naquele instante foi transfigurado. A semelhança do rosto de Moisés quando esteve com Deus e recebeu a lei de Deus. A semelhança do rosto de Jesus quando subiu a um monte e orou ao Pai, e o seu rosto brilhava. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu estou contigo. A razão não está com o sinédrio. Você não tem a aprovação do sinédrio, mas tem a minha aprovação. E todo o sinédrio pôde contemplar no rosto daquele homem uma glória que não era dele, mas a mesma glória que refletiu em Moisés, a mesma glória que refletiu em Cristo, agora refletida nele. A aprovação de Deus. Não existe nada melhor do que a gente viver em plena paz, reconciliados com Deus, com a nossa consciência tranquila de que estamos vivendo e fazendo o que Deus aprova. Porque ainda que falsas acusações, ainda que ações malignas sejam realizadas contra a nossa vida, o que importa é ter a aprovação de Deus. Estevão fora um homem assim, viveu dessa maneira. E quando acusado falsamente, Deus manifestou-se em seu favor, dizendo: eu sou contigo. Embora não vá livrá-lo da sentença dos homens, que é assunto para a próxima semana. Eu quero terminar essa mensagem com algumas considerações, algumas aplicações para a nossa vida, que eu quero convidá-lo para, ao longo dessa semana, pensar, refletir e aplicar à sua vida. Primeiramente, qual é o testemunho que pode ser escrito a meu e a seu respeito? De Estevão fora dito: era um homem cujo caráter era admirável, respeitável. Todos que o conheciam falavam as mesmas coisas dele, e falavam bem. Aos olhos das pessoas e aos olhos de Deus, como é o nosso caráter? Como as pessoas podem nos descrever?
aos olhos de Deus, nós somos pessoas que servem. Aos olhos de Deus, nós somos pessoas que, diante das situações de adversidades, de dores, de dramas, de problemas dos outros, nós vemos isso como oportunidade de clamar a Deus em favor delas, de servi-las e clamar para que Deus intervenha com graça, com misericórdia. Nós realmente confiamos naquele que habita em nossa vida, cujo poder trouxe Cristo de volta à vida depois da morte, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e que Paulo diz que agora opera em nós. É o mesmo Espírito, não é outro Espírito. Não é um poder nosso, é um poder dele, daquele que está presente em nossa vida. Será que nós realmente temos orado e nos disposto a esse Deus para sermos instrumento dele na vida das pessoas? Será que nós temos de fato aproveitado as oportunidades para servir, orar, libertar e defender o Evangelho? Ou será que a gente tem fugido delas? E por fim, diante das reações de resistência ao Evangelho que anunciamos, não a nós, mas ao Evangelho que professamos, como tem sido nossa reação? A paz de Deus tem mantido o nosso rosto sereno? Diante das falsas acusações que podem fazer contra a nossa vida, Deus se manifesta favorável, dizendo: estou contigo. Eu queria convidá-lo para curvar a sua fronte. Queria convidá-lo para orar nesse momento. O testemunho da vida de Estevão tem muito a nos ensinar. Esse é um homem que reflete maturidade cristã. E é a maturidade cristã que leva alguém a ter um caráter admirável. É a maturidade cristã. É uma vida cheia do Espírito de Deus, fruto de uma íntima e profunda comunhão com Deus, que é capaz de ser instrumento para abençoar a vida de pessoas. Eu queria convidá-lo para orar, dizendo: Senhor, assim como concedeste graça a Estevão, enchendo-o do teu Espírito, e o usaste para a tua glória e para o bem de pessoas, enche a minha vida também. E dá, ó Deus, que, confiado no Senhor, eu seja mais ousado para orar pelas pessoas. Eu seja mais ousado para falar do Senhor, testemunhar do Senhor, à luz da tua palavra. Não para brigar, não para esbravejar, mas com calma, com serenidade, mas apresentando a tua palavra, levar as pessoas realmente a reconhecerem Cristo como o único Salvador. Ore para que Deus encha a sua vida do Espírito dele. Agora seja ciente que ao ter uma vida cheia do Espírito e ao ser usado por Deus, possivelmente você haverá de encontrar oposição. E talvez se depare com ações que não são as melhores. Talvez num ambiente entre amigos, colegas, de estudo, pessoas falem não apenas mal de você, não apenas mintam sobre você, mas talvez até mesmo tenham atitudes de desprezo, de rejeição,
Talvez você sofra muitas coisas por levar o nome de Cristo e viver a fé em Cristo. Agora seja consciente que esse Deus, como aprovou Estevão, é o mesmo Deus que aprova todos quantos vivem como Estevão. Ore para que Deus te dê graça, para que você seja uma testemunha viva desse Evangelho, diante de quem quer que seja, e até mesmo diante das maiores autoridades dessa ou de qualquer outra sociedade. Senhor, todos nós somos muito fracos, frágeis. Como o próprio apóstolo Paulo diz, nós temos um tesouro em vasos de barro. Somos vasos frágeis. Somos vasos de nenhum valor. Mas o valor que temos é por conta daquele que está em nós, o Senhor. Somos a habitação do Senhor, tendo o Teu Espírito habitando em nossa vida. Deus, muito obrigado, porque esse Espírito, além de nos regenerar, é o mesmo Espírito que nos capacita a servir. É o mesmo Espírito que pode operar através da nossa vida, abençoando a vida das pessoas que nos rodeiam. É o mesmo Espírito capaz de nos dar a ousadia para falar a quem quer que seja do Evangelho que cremos e defendermos esse Evangelho até mesmo diante dos tribunais. Deus, nós estamos vivendo um tempo em nossa sociedade e no mundo onde tem se levantado uma grande perseguição àqueles que falam do Senhor. Em alguns países ainda há uma perseguição velada, mas em muitos países há uma proibição, uma perseguição do Evangelho de modo explícito. E muitos, inclusive, têm sido presos. Muitos, inclusive, têm perdido a vida por professarem a fé. A nossa oração é que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que durante o tempo que vivemos, tendo nós oportunidade de vivermos com liberdade, sem uma perseguição explícita, sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor. E dá, ó Deus, que se caso se levante uma perseguição como há em muitos lugares, sejamos pela graça do Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito, para continuarmos professando que cremos no Teu Filho, que cremos na obra que Ele realizou na cruz do Calvário por nosso lugar, que não confiamos nas nossas boas obras, que não confiamos nos nossos méritos, mas confiamos em Jesus. E dá, ó Deus, que a Tua graça maravilhosa traga ao nosso coração paz, de tal modo que o nosso rosto revele isso, transmita isso. Dá, ó Deus, que isso seja percebido também pelas pessoas que nos rodeiam, que a paz em nosso coração, vinda do Senhor, que o nosso semblante não se abate, não se esmorece, não teme, quem quer que seja e o que quer que seja. Abençoa-nos, Deus, enquanto igreja, enquanto Teu povo, rogamos em nome de Jesus. E assim, meus irmãos, que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que nos ama com amor eterno, o Deus que em Cristo revelou graça, favor, misericórdia, nos perdoou, o Deus que por meio do Seu Espírito em nós habita e por meio do mesmo Espírito nos capacita, seja conosco em mais uma semana e por toda a nossa caminhada, para que vivamos para a glória dEle, testemunhando da sua grandeza,
e da sua majestade. Amém. 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 Deus abençoe grandemente aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também que nos acompanharam de seus lares. Tenham todos uma boa semana. Aos irmãos presentes, da atenção de vocês, a gente só quer repassar alguns avisos para vocês. Nós retomamos...